Trump caiu no papinho do Lula e vai revogar a Magnitsky, vai tirar as algemas do Alexandre de Moraes, vai revogar também a suspensão de vistos dos ministros do STF, realmente vai fazer uma paz absoluta com o regime Lula do Brasil? Essa é a realidade que nos aguarda, infelizmente? É isso que eu vou analisar nesse vídeo. Mas eu gostaria de provocar você a lembrar de um fato que é extremamente relevante. Que o Trump é o presidente dos Estados Unidos. O grande objetivo dele é buscar os interesses dos americanos e não ser um bonzinho, um santinho mundial. Considerando isso, a gente vai fazer uma análise muito sóbria, ou seja, considerando dados e fatos, e principalmente analisando critério por critério que foi condicionado para entregar a revogação da Magnitsky. Também gostaria de lembrar para você que antes da imposição da Magnitsky, antes da manifestação do Trump, as decisões do nosso STF estavam sendo exponencialmente para cima e autoritárias, e cada vez se aproximando mais de decisões divinas, ou seja, desligada de qualquer tipo de regra, de qualquer tipo de constituição. E a maior prova disso é o Bolsonaro estar preso nesse exato momento, que tem algum significado. Significado 1 é que simplesmente o STF está ligando pouco para uma possível instabilidade social. 2, que o Trump e o governo americano não fez nada quanto a isso. Mas temos que lembrar que a decisão final realmente é do Trump, mas temos algumas pessoas cooptadas dentro do governo Trump. Cooptadas eu quero me referir pessoas que não gostam e querem que sim, o Trump continue a cruzada contra o Alexandre de Moraes e contra o STF, ou seja, não se bateu o martelo até esse exato momento se será revogado ou não, mas a condição que está evoluindo é para esse caminho. Outro paralelo que a gente tem que entender que o governo Lula está cada vez mais isolado. Então talvez ele possa até fazer as pazes com Trump, mas no Brasil a reputação dele só cai e a aprovação também só cai. E a reprovação só aumenta, ou seja, isso afeta diretamente as eleições. O orçamento para 2026, para a campanha eleitoral, já está sendo elaborado para aceitar dinheiro nas portas dos fundos, já foi meio que aprovado. O Centrão fez uma concessão para proteger o Lulinha, ou seja, o filho do presidente, que em parte é para se proteger, mas em outra parte para ajudar o presidente, o Lula, mas em compensação cobrou caro, cobrou algumas regulações bem interessantes para 2026. A economia do país está em frangalhos, cada vez cai mais. Isso com certeza vai afetar em 2026. Outro ponto, o Moraes pediu para o Dino adiantar o julgamento dos irmãos Brazão, provavelmente com o objetivo de danificar menos a imagem nas eleições de 26. O Bolsonaro escolheu finalmente o candidato dele para 2026 e o mercado não gostou e a reação está sendo catastrófica no dólar. Espero que você já tenha começado a investir, porque eu venho falando isso em todos os vídeos e se você investiu, você já está ganhando dinheiro. Outro ponto é que o Bolsonaro está cada vez mais isolado dos seus próprios aliados e na verdade os amigos do Bolsonaro são tão bons quanto inimigos. Essa é uma análise que eu vou trazer do Pavinato, eu achei muito pertinente. Em contrapartida, teve uma operação gigantesca dos Estados Unidos que prendeu líderes de cartéis mexicanos, algo que está nas condições para revogar a Magnitsky. Temos também o mesmo indivíduo que relatou o pagamento do Lulinha, já tem 70 horas de depoimento na Polícia Federal. Depoimento suficiente, eu acredito, para fazer uma renovação política no Brasil, já que a gente tem que entender que 3,9 bilhões que foram roubados só no governo Lula da fraude no INSS
foi distribuído para muitos bolsos, e a gente não encontrou ainda os bolsos mais fundos, porque até agora se recuperou 100, 200, 300 milhões, 1 bilhão no máximo somando tudo. Ainda falta 2,9 bilhões só no governo Lula. Tem muita gente para cair ainda. Agora a gente vai começar com o pé direito. Eu gostaria muito que você prestasse atenção no que eu vou mostrar para vocês e entendesse realmente o que eu vou falar. Entenda o seguinte, isso não é o fim do mundo. Você já deveria entender e ter entendido que só quem vai salvar o Brasil, já falei isso em outros vídeos, vai ser os brasileiros. E os brasileiros estão prontos para fazer isso utilizando as urnas em 2026. Floriano, mas eu não confio. Entenda o seguinte, você consegue colocar a mão na balança e aumentar 2, 3 quilos, você não consegue aumentar 5, aumentar 10 quilos. Eu espero que você me entenda o que eu quero me referir. Dito isso, vamos começar. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e também comente pra mim. Você acha que o Lula tem chance de ganhar em 26? Como que tá as pessoas à sua volta? Você ainda vê muito petista ou a quantidade diminuiu? Pra mim, na minha percepção, diminuiu muito. E eu não tô falando das pessoas que já eram contra o PT, eu tô falando das pessoas que gostavam do PT, que gostavam do Lula. Todos falando menos e cada vez falando mais contra ele. Ou seja, as coisas estão realmente mudando. Dito isso, tá aqui ó, 5h41, o Google tem delay, tava na realidade 5h42, já chegou a bater, isso apenas em um dia após a decisão do Bolsonaro. Mostra alguns pontos. Primeiro ponto mostra que o Bolsonaro ainda tem um grande fôlego eleitoral. E isso também é reforçado pela decisão do Gilmar Mendes de blindar o STF. Mas isso aqui é bem terrível para quem ainda não começou a investir em dólar. Eu falei para vocês, comece a investir porque vai ter eleição, vai ter muita volatilidade. Quem começou aqui, ó, eu falo do dólar desde os 5,27, até abaixo disso eu cheguei a falar em 5,25. Se você ainda não começou, não sabe por onde começar, adquire o meu e-book por apenas R$ 49,90. E tá vendo essas datas aqui, ó, falta apenas 2 dias para me adicionar as aulas em vídeo, te ensinando a fazer na prática. Mas assim que você comprar, você já recebe acesso a essa plataforma aqui, que você vai conseguir comprar dólar e investir no mercado americano. Você vai aprender a transformar real em dólar, de dólar, investir no mercado americano e no mercado internacional, da forma mais eficiente possível. Mas daqui a 2 dias eu vou adicionar aulas em vídeo e esse preço vai subir de forma exponencial. Ou seja, compre o quanto antes. O link está na descrição e também fixado no primeiro comentário. Então adquira para você não se arrepender daqui a 2 dias e 15 horas. Dito isso, começaremos. E outro ponto muito relevante para você não depender do YouTube, entre no grupo do WhatsApp para você ser sempre avisado dos vídeos. Link tá aqui na descrição. Entra porque vai valer a pena e também fixado no primeiro comentário, que aí você vai receber também meus comentários exclusivos. Dito isso, vamos começar aqui, ó. Esse aqui foi o pacto fatal para a farra eleitoral. Entende o seguinte, 2026 vai ser um ano muito puxado. O Lula, nesses anos que ele está governando, ele fez um caixa gigantesco para essas eleições. Essa vai ser a eleição que não vai faltar recurso algum, eu tenho certeza. O ponto vai ser, será que isso é suficiente para converter o brasileiro com uma economia do país indo em frangalhos? Eu acho que não. Presta atenção no que o William Vac vai falar pra gente. O Congresso aprovou doação de dinheiro e bens no meio da campanha eleitoral do ano que vem. Foi durante a tramitação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a PLDO. Que deveria ter sido tratado esse projeto todo há mais de 6 meses, mas foi ficando. E como o nome diz, é com essa lei que o governo organiza suas receitas e despesas. Garantiu-se nessa aprovação que 65% de emendas parlamentares serão repassadas aos senhores parlamentares ainda antes do começo do período eleitoral, que está marcado para 4 de julho. Garantiu-se também que doação de bens, cestas básicas, tratores, ambulâncias, essas doações, isso aí não vai configurar descumprimento daquele dispositivo que proíbe esse tipo de coisa 3 meses antes das eleições. Até mesmo o pagamento de projetos bancados com emendas estaria a salvo. É um caso muito simples de compra de votos, mas o silêncio prevaleceu. Afinal, todos querem comprar votos sem divergências ideológicas. Chegou-se a esse resultado através de uma troca. O governo paga logo as emendas parlamentares. E o Congresso amoleceu, permitindo ao governo perseguir uma meta fiscal, digamos assim, menos rigorosa. Tem mais um detalhe.
os parlamentares aprovaram na Comissão de Orçamento um destaque que permite aumento do fundo partidário em ano eleitoral, inflando ainda mais os recursos para siglas partidárias. Essa festa toda, é claro, é com dinheiro de quem paga impostos. Impostos que o governo no ano que vem provavelmente vai ter de subir. A tal da lei orçamentária, para terminar de irritar vocês, superestima receitas e subestima despesas. Ou seja, está contratado para o ano que vem um caos econômico, esse é um fato. Não vai ter como superar, passar 26 sem aumentar imposto. E eu suponho que ninguém aguenta mais aumento de imposto. Ou seja, já taxou o super rico já meteu o pé do Brasil e simplesmente você vai ter que pagar a conta. Uma coisa que ele não falou aqui é que nesse acordinho de aprovação também entrou a blindagem do Lulinha na CPMI, tá? Que tanto que ele não foi convocado. Eu não sei se eles conseguem tentar de novo, começaram um processo agora para tentar extraditar o Lulinha. Uma extradição em 26 seria muito bonito de se ver, seria uma coisa realmente incrível. Mas está aqui a conclusão, o Congresso aprova LDO com prazo apertado para o governo pagar emendas. Essas emendas serão jogadas aonde? Exatamente, na economia, possivelmente gerando inflação, com o objetivo de comprar influência. Ou comprar, exatamente, pessoas que digitam números nas urnas, lembra? Acho que dá para entender o que eles estão querendo comprar. Seguindo isso, presta atenção o que a gente deve ver em 26 acontecendo e coisas que não vão ser tão legais. Haddad não descarta aporte do Tesouro para salvar Correios. Um ministro, um governo, um regime, vamos chamar de regime que eu acho que fica mais adequado. O regime Lula já está gastando como nunca, o dinheiro do cofre está cada vez mais escasso e o Haddad fala em um aporte de 10 bilhões, provavelmente, 6 bilhões, 20 bilhões, que era o empréstimo que eles estavam querendo. Em ano eleitoral, você acha que isso é bem visto? Esquece. E também foi aprovado, eu não sei se eu separei essa notícia, mas foi aprovado uma greve nos Correios em São Paulo. Você acha que isso vai cair no governo de quem? Provavelmente no governo Lula. Ou seja, o que está contratado para 26 eu não entendo como as pessoas ainda têm uma grande cogitação e um grande poderio político do Lula. Eu não vejo cenário para o Lula conseguir crescer em 26. É muita coisa negativa empilhada. E para piorar tá aqui, ó. Brasil é ultrapassado pela Rússia e deixa de ser uma das 10 maiores economias do mundo. Um país em guerra, que está perdendo cidadão a balde, conseguiu ultrapassar o Brasil. Você entende como que o Lula e o PT é danoso para o país? Vou repetir para você. Um país em guerra, um país no meio de um caos econômico gigantesco, sendo atacado, gastando todos os seus recursos para se defender e para atacar. Eles conseguiram superar a economia do Brasil. Isso aqui é bizarro. E aí, ano que vem, tende a piorar. E agora vem isso aqui que eu não entendi muito bem, sendo sincero para vocês. Caso Marielle, Moraes pede para Dino que marque a data do julgamento do irmão Brazão. Dos irmãos Brazão. Por que ele quer antecipar isso? Na teoria, para bater mais no governo do Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Eu não sei como que eles vão fazer esse link. Tivemos a prisão do Barcelar recentemente e eles estão querendo descobrir algum tipo de ligação com o Cláudio Castro para conseguir deteriorar e minar a grande popularidade do Cláudio Castro. STF fazendo política na veia. Por quê? Porque eles sabem que em 26 tudo indica que a direita vai vir gigante. E continua os esquerdistas e a galera do centro batendo no STF. E isso vai convencer e fazer exatamente o que eu falei para vocês no outro vídeo. Vai conseguir gerar uma união da direita, da centro-direita, do centro e do centro-esquerda. Isso é suficiente para parar o Brasil e fazer o STF mudar de ideias. A manifestação do ministro Gilmar Mendes precisa ser enquadrada no devido lugar. Por que eu estou falando isso? Porque se trata, atenção, de uma medida liminar acautelatória. E quando cabe uma liminar? Quando há urgência. A necessidade de urgência, de solucionar um problema imediato, um problema da hora. Esse era o caso. Nós estamos falando de uma liminar que tem que ser dada só em urgência. Ora, a lei é de 1950, apoiada na Constituição Democrática de 46. Vigorou até agora. De repente,
De repente, sem nenhuma urgência, atenção, nenhuma urgência, o ministro Gilmar Mendes fala, com pitadas de paranoia, em proteção institucional. Outro ponto, a medida cautelar só pode ser concedida se ela tiver aquilo que se diz em latim, fumus boni iuris, uma fumaça do bom direito. Ora, a decisão do ministro Mendes, Gilmar Mendes, não está apoiada na fumaça do bom direito, ao contrário, na fumaça do mau direito. Por quê? Porque blinda, porque põe para fora da Constituição, o próprio conceito de democracia. Quando vê o étimo, demos e kratos, é o poder do povo. Numa democracia, quem comanda é o povo. E o povo pode sim, assim como ele elege os seus representantes, ele pode, por mecanismos, por instrumentos legais, por freios e contrapesos, pedir o quê? Pedir a cassação de ministros. E o ministro Gilmar Mendes, de repente, e aí que eu coloco, vejo as pitadas de paranoia, o que acontece? Em primeiro lugar, há que se ser cidadão, tem que se juntar um título eleitoral. O cidadão é o votante, é o eleitor. O que ele faz? Ele apresenta o seu pedido, que passa por um primeiro filtro, já que o presidente do Senado, e é o Senado que tem essa competência, em casos de ministro do Supremo, ele faz, presidente, um filtro, ele tem esse poder discricionário, e vai verificar o quê? Se é um pedido temerário, se tem algum fundamento, e arquiva liminarmente, sem mandar para... Ou seja, mais uma vez, um canal de centro-esquerda, que é o canal do William Vac e da CNN, batendo. Ou seja, se aparecer um líder, é a mesma coisa que eu falei no outro vídeo, se aparecer um líder, o vento vira e a gente consegue limpar o Brasil. É provável? É possível? Acho que é possível, provável, não sei dizer. Teria que aparecer um líder. Eu acho que o líder mais provável seria o Nicolas, mas até agora ele não se posicionou, não sei se ele vai se posicionar. Seguindo, Moraes impede Carlos de passar aniversário com Bolsonaro. Amigos, cada vez o Moraes está apertando mais o bolsonarismo e apertando mais o próprio Bolsonaro. Moraes aumenta controle sobre visitas a Bolsonaro. Eu acho que isso aqui tem o objetivo até de dissuadir o Bolsonaro de indicar o Flávio Bolsonaro como presidente para 26. E essa indicação é praticamente oficial já, eu já vou comentar sobre isso também. Seguindo, temos as falas do Pavinato. E eu gostaria que você me desse a sua opinião no fim dessas falas, se você concorda ou discorda. Preste atenção. O que o PL está fazendo discutindo Ceará, que não está discutindo uma DPF, uma ação por descumprimento de preceito fundamental, na segunda turma do Supremo? O que o PL está fazendo no Ceará? O que a Michelle está reprimindo André Fernandes no Ceará? Que o PL não está cobrando o PL, que a Michelle não está cobrando o Rogério Marinho de uma DPF para soltar Bolsonaro. Porque a minha tese é a seguinte: todos eles querem Bolsonaro preso. E aí? Todos eles querem Bolsonaro preso. Eu acho que tem muita gente querendo o Bolsonaro preso. Muito mais gente do que a gente imagina. E alguns até a gente considera amigo e aliado do Bolsonaro. Essa é a realidade do Brasil. Essa colocação dele eu acho que tem fundo de verdade. Quem são? Não arrisco dizer. Ah, Michelle, que é isso? Não me arrisco dizer. Sinceramente, acho que não. Mas tem muita gente. Tem muita gente. E agora a gente vai entrar para a questão da Magnitsky, a revogação e a questão do Trump. Operação secreta leva líderes dos cartéis mexicanos para a prisão nos Estados Unidos. Uma operação conduzida em sigilo transferiu 55 líderes de facções mexicanas para a custódia dos Estados Unidos em voos militares e sob forte escolta. O objetivo foi neutralizar os chefes que comandavam o tráfico em outros crimes dentro das prisões mexicanas. A gente sabe que o Trump quer fechar uma parceria com Lula. Isso aqui pode acontecer no Brasil. E se o Trump pegar e falar assim, eu quero cooperação, mas tá bom, mas os líderes que estão nas suas cadeias, eu quero que venham para os Estados Unidos ficarem presos aqui, já que eles fizeram tráfico para solo americano. E aí o Lula vai negar? E aí, vai negar por quê? E se fizer a transferência, como que vira o caos brasileiro? Será que os bandidos vão querer ir pra rua, fazer protesto, como sempre faz, botar fogo em coisa? E a polícia vai responder como?
Vai ser com vala ou com abraço? Bom, né? Ano eleitoral, você abraçando e chamando eles de vítima da sociedade e eles colocando fogo em ônibus, mandando o trabalhador descer para botar fogo em ônibus. Você acha que vai pegar bem? Então entende o seguinte, tudo na política é muito complexo. Por quê? Você tem que olhar, primeiro, o fato. Depois que você olha o fato, você tem que ver como que aquilo vai ser interpretado pela classe popular e pela classe política. E depois disso, você tem que olhar o tempo que se tem até algum fato de decisão política, como, por exemplo, as eleições. Mas pode ser votação de alguma PEC, pode ser alguma coisa, algum impeachment, alguma coisa que tenha de muito... que vá gerar uma transição. Então você tem que olhar o fato, analisar o fato já é difícil, você entender o que vai acontecer sinceramente. Depois você tem que entender como que vai ser interpretado pela população. Você vai ter que entender por qual parte da população, pela direita, pela esquerda, pelo centro, vai ter uma união, não vai ter união, tudo isso com muita pesquisa em cima para você ter uma análise. Depois disso você vai ter que entender como que isso afeta os políticos diretamente, o político de cada região e qual que é o poder de capital político de cada indivíduo, como aquilo pode te afetar. E depois você analisa o ponto do tempo, no espaço temporal que você está posicionado. Tudo isso para você concluir qual vai ser o impacto daquela decisão no seu governo, no seu capital político e na sua manutenção do poder. Se um evento acontece, um evento ruim, acontece muito perto de um momento eleitoral, pode ser que você perca as eleições por causa de uma coisa boba, que foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Aquele caso da Zambelli e o caso lá do outro cara que pegou e ficou mirando na Polícia Federal. Esses dois casos levaram o Bolsonaro a perder as eleições. Amigos, ele perdeu por 0,5%. Se não fosse esses dois casos, possivelmente ele estava de pé. Ele estava como presidente. Então, isso tudo torna muito difícil você analisar. Então isso aqui pode acontecer. Então eu vou te mostrar como que a gente analisa então para entender a movimentação política. Você tem que entender onde tem mais foco de casos possíveis que vai levar para uma direção ou para outra. Porque você aumenta a probabilidade daquele evento acontecer. E aí, beleza, tem esse caso aí, que se ele quiser revogar a Magnitsky, pode acontecer uma operação de transferência de bandido. Vai topar ou não vai topar? Se não topar, não tem revogação. Esse é um ponto. Seguindo, testemunha que cita pagamento de Lulinha já tem 70 horas de depoimento. Tudo indica que vamos ter muito, mas muita mais informação vindo ainda. Ou seja, a gente tem essa questão da transferência, a gente tem uma possível expansão e com mais dados para essa catástrofe para o governo Lula, que é o filho dele envolvido diretamente com o roubo de velhinhos no Brasil. Seguimos. Temos agora essa pesquisa, ó. Quanto mais jovem, mais de direita no Brasil, diz pesquisa. Isso aí não se vê há muito tempo. Presta atenção nisso. Dados recentes da consultoria Atlas Intel apontam uma mudança significativa no perfil ideológico do eleitorado brasileiro. Segundo o levantamento, a geração Z, a geração que fez a revolução no Nepal, revolução no México, revolução em Bangladesh, revolução na Malásia, geração Z, é hoje o grupo democrático que mais se identifica com o espectro de direita. Os números mostram que 52% dos entrevistados, enquanto 31% apenas com esquerda. Ou seja, lembra aquele protesto que eu falei que não aconteceria por causa que a geração Z do Brasil era de esquerda? Eu estava errado. Os dados estão mostrando que talvez possa acontecer. Então o batuque que a gente está vendo, meus amigos, é que em 26 tudo pode mudar de forma muito ousada. Agora vamos para as vias de fato. Tadeu Aldi falou o seguinte: Rubio está desconfortável com retirada da Magnitsky, palavra final é do Trump. Cancelamento das sanções envolve entrega de terras raras, o Lula não consegue. Eu tenho outra matéria que eu vou puxar para vocês, ó. Vamos lá agora entender o que realmente o Trump pediu. Cancelamento de sanções estão condicionadas ao acordo entre Lula e Trump. A negociação envolve concessão de terras raras. Como eu já falei para vocês, a exploração de terras raras não tem valor. O próprio Estados Unidos tem bastante terras raras, ele já conseguiu terras raras da Ucrânia. Floriano, então por que ele quer isso? Porque isso ganha capital eleitoral nos Estados Unidos, mas não tem efeito prático. Tanto que o Lula não consegue entregar isso. O Lula precisa de vários pontos. Beleza que a gente consegue flexibilizar a Constituição à vontade, como a gente tem percebido. Mas eu acho que é muito difícil entregar. Então isso aqui é mais para inglês ver. Exploração americana, o fim da censura contra as mídias sociais. O fim da censura, só que não é o fim da censura passada, é só o daqui pra frente. Então isso é bom, se realmente eles conseguirem impor isso e fazer os estados, o Lula seguir, isso aqui é uma virada em 2026, tá? Isso aqui é uma virada gigantesca. O cancelamento de impostos contra as Big Techs.
Isso aqui também é gigante, só que isso aqui vai tirar orçamento. Só a Netflix teve que pagar 4 bilhões para o Brasil. É algo muito grande, vai faltar dinheiro no orçamento. A colaboração brasileira no combate do crime organizado e término de qualquer cooperação do Brasil com a China no setor de satélite. Isso aqui é para proteger a Starlink aí, que é uma vergonha a gente estar fazendo isso, que a Starlink é muito melhor que qualquer setor da China, tá? Beleza, essa parte é fácil. Essa parte de Big Tech eu acho que é possível, essa parte de corte de imposto bate no governo e essa parte do crime organizado é fatal para o governo. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é que são condições possíveis, algumas só são da boca para fora, na minha opinião, e algumas são possíveis de entregar. Mas as que são possíveis de entregar é muito bom para a direita. Por quê? Você vai ter liberdade nas mídias, eu acho que eles vão ficar com medo de bater, de tentar censurar. E 2, eles vão ficar aí com uma colaboração com o crime organizado. A grande lenda, o grande boato que rola entre as más línguas ou as boas línguas, vai depender da sua opinião, é que os políticos brasileiros são envolvidos com crime organizado. Se isso for uma realidade, é possível a gente imaginar que nessa cooperação pode sair muita coisa boa, no sentido contra o Lula? Eu acho que pode. Dito isso, preste atenção agora nas falas do Alan dos Santos, que aumenta ainda mais o ponto que eu falei para vocês sobre o protesto histórico, que é possível, mas falta liderança política para puxar esse protesto. E eu vou falar que se um líder político forte puxa um protesto desse nacional no braço, ele tem capacidade de correr por fora e se tornar presidente. Porque tem um ponto em comum. Para você se tornar presidente, você precisa ter uma ideia comum. E hoje tem ditadura da toga. Preste atenção nas coisas que o Alan dos Santos vai falar aqui. Ele não vai suportar a indignação popular daqui até as eleições. Sim. E tem mais. Ele vai querer impedir que as pessoas consigam se organizar pelas redes sociais. Uhum. E aí entra essa matéria aí, produção. Ministro diz que regulamentar redes é prioridade e governo prepara texto. É matéria de ontem, tá? 2 de dezembro. Em entrevista nesta terça-feira, Frederico de Siqueira Filho defendeu regulação focada no combate à desinformação. Então, sempre que você vê desinformação... Ele é o ministro das comunicações. Né? Exato. Você já sabe que é, né, oposição política. Né? Porque eu já nem digo mais que é combate à direita, porque não é. Não é combate à direita. Não é combate à direita. É combate a qualquer tipo de oposição, qualquer tipo de crítica ao atual regime. É sobre isso que esse ministro aqui está falando. E eles vão vir com pesado nisso agora em 2026, deixa por causa disso que você acabou de falar. Então, deixa isso na tela para o pessoal entender que isso aqui não é perseguição ao bolsonarismo. Exato. A galera do Novo vai rodar. MBL vai rodar. Todo mundo vai rodar. Isso, e que assim, seria mais confortável para mim esperar o apocalipse chegar para virar para Danilo Gentili, pessoal do Novo, falar assim, e aí, qual foi a estratégia errada que vocês fizeram? Né? Isso aí. Só que eu não vou fazer isso porque isso é canalice. Não vou me misturar os porcos. A grande realidade, amigos, que a gente hoje tem um gap gigantesco de um líder que una com pouca rejeição. A gente não tem isso. E o resultado disso é que simplesmente, e vou falar a verdade aqui, que agora eu vou partir para a decisão do Bolsonaro, tá? Que vai ligar essa questão do líder. O Bolsonaro tomou a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como presidente. Eu vou falar o seguinte para vocês, eu sei que muita gente não vai gostar. Eu, na posição do Bolsonaro, eu iria sentar, eu ia fazer conta, vou repetir, eu ia fazer conta com pesquisa, com apoio político, para ver quem que seria o candidato com maior probabilidade de vencer. O Bolsonaro fez muitos erros nas eleições de 22 e por isso que ele perdeu. Eu sei que muita gente vai discordar, vai falar não sei o quê. A grande realidade é essa. Ele tinha as eleições na mão, único presidente da história do Brasil que perdeu a reeleição foi o Bolsonaro. E perdeu porque ele foi pela emoção e não pela lógica. E tem vários pontos. Zambelli, se não tivesse feito, aquele cara do shot lá que ameaçou os policiais federais não tivesse feito, se ele tivesse colocado uma vice-mulher, as pesquisas indicavam que ele teria mais voto. Ou seja, foi essa sequência de decisões emocionais e não racionais que colocaram ele numa prisão hoje. E agora, pelo que parece, ele está repetindo o mesmo modelo. Ele colocar o Flávio Bolsonaro é
aumentar a possibilidade, é dar uma possibilidade de perder. Floriano, você acha que o Lula tem muita chance de ganhar contra o Flávio Bolsonaro? Eu acho que ele tem maior chance de ganhar o Flávio Bolsonaro do que teria o Tarcísio, do que teria um Caiado, do que teria um Ratinho Júnior. Caiado não, Ratinho Júnior provavelmente. Ou seja, isso aqui me parece uma decisão um pouco inteligente, e se ele apoia o Flávio Bolsonaro e vai para segundo turno algum indivíduo sem ser Flávio Bolsonaro, o bolsonarismo está enterrado. Como assim, Floriano? Imagina que quem que vai ser presidente no Brasil? Quem vai ser candidato? Lula? Eu acho que talvez Lula nem venha, eu ainda tenho essa tese que talvez o Haddad possa vir, mas beleza. O Lula, aí vem o Flávio Bolsonaro, aí vem o Caiado e vem o Ratinho Júnior e o Zema. Imagina que pro segundo turno vai Lula e Ratinho Júnior e não vai o Flávio Bolsonaro. Acabou. A força do Bolsonaro não conseguiu levar o indivíduo para o segundo turno. Ele está enterrado e esquecido. Porque aí, como ele não apoiou o Ratinho Júnior não tem que prometer anistia, não tem que prometer nada. Ou seja, não me pareceu uma decisão racional. Eu vou falar mais disso ao decorrer do dia, provavelmente no último vídeo eu vou falar sobre isso, o vídeo do dia, porque vai sair mais informação, mas eu não achei uma decisão inteligente. Algumas vezes, meus amigos, na sua vida, você vai ter que engolir sapo. Você vai ter que fazer a decisão mais racional. E aí você ganha estrutura para você impor a sua vontade no futuro. Eu não sei qual, vai depender da origem familiar. Minha origem familiar não é muito rica. E ao decorrer do tempo, na maior parte da minha vida, eu tive que escolher o restaurante mais barato. Eu tive que olhar, tive que optar por promoção, tive que ficar olhando na passagem mais barata. E ao decorrer que você vai amadurecendo, você vai economizando, você vai investindo, seu patrimônio vai evoluindo, aí você começa a impor a sua vontade. Você começa a escolher o restaurante que você quer. Você começa a falar pro garçom como que você quer o ponto da carne. Você começa a impor a sua vontade no mundo porque você adquiriu recursos, poder. Querendo ou não, dinheiro é uma ferramenta de poder. Você consegue adquirir recurso, mas você tem que tomar decisões inteligentes antes de usufruir do seu poder. E você só vai conseguir usufruir do seu poder uma parte. Se você decidir usufruir demais, forçar muito o poder, você vai perder ele. Vamos supor, quero comer sempre no restaurante mais caro de São Paulo. Tu vai apodrecer, ficar pobre rápido. Mais caro de São Paulo, você vai conseguir gastar 2, 3 mil reais no almoço tranquilamente sem fazer esforço. 2, 3 mil reais por dia, eu acho que a pessoa consegue empobrecer rápido. Ou seja, você consegue 1, 2, 3, 4 vezes no ano, 5 vezes no ano, sem prejudicar, sem você perder suas possibilidades. Ou seja, o que o Bolsonaro está fazendo aqui não me parece uma decisão racional para o futuro dele mesmo. Eu acho que isso aqui pode mudar ainda. Ah, Floriano, eu discordo. Coloca para mim por que você discorda, mas pensa o seguinte, meu objetivo aqui não é endeusar o Bolsonaro, é pensar na decisão lógica para ele manter o maior capital político e manter a sua influência no poder. É esse o meu pensamento aqui. Dito isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Lembre de adquirir o e-book o quanto antes. Quem adquiriu já tá ganhando dinheiro. O dólar não para de subir. Olha, e caramba, caraca, atualizou, eita, 5,45. É, amigos, eu avisei. Link na descrição, fixado no primeiro comentário. Um abraço.